Caríssimas e caríssimos, o Ministério de Ensino da Palavra é primordial para a Igreja exercer seu discernimento no que tange o tempo em que vivemos. Cultura, teologias, filosofias. Tão importante é a função do mestre na Igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Romanos 12, 7, 1 Timóteo 4,13, é uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem desempenha. É com grande alegria que nesta específica lição nós apresentamos a temática O Ministério de Mestre ou Doutor. É a lição 10 da revista Dons Espirituais e Ministeriais. Agradeço muito a sua parceria. Agradeceria ainda mais se você se inscrevesse no nosso canal. Eu sou o professor Daniel Ramos e o texto áureo dessa belíssima lição é: de modo que, tendo diferentes dons, cada segundo a graça que nos é dada, se a ensinar, haja dedicação no ensino. Romanos, capítulo 12, versos 6 e 7. A verdade prática da lição vai dizer: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são, por ele, chamados para edificar a igreja de Cristo. Então não precisa ficar com ciúme de quem é da área do ensino, não precisa ficar com invejinhas, com porfias, cada um no seu papel. E não precisa, em nenhum momento, enciumar aquele que é dedicado ao ensino. Evidentemente, quem é dedicado no ensino é dedicado no aprendizado. Uma coisa está ligada à outra. A leitura bíblica em classe vai usar pelo menos 4 diferentes textos. Mateus 7, 28 e 29, Atos 13, verso 1, Romanos 12, versos 6 e 7 e Tiago, capítulo 3, verso 1. O objetivo dessa lição é retratar a missão no ministério de mestre e os outros objetivos, que são os específicos, apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência, identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do então primeiro século, apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja. Isso é muito interessante. Vamos dar uma olhada aqui? Bom, essa lição é praticamente um tributo a nós, professores, né? Então, vamos fazê-la de forma muito solene, digamos assim. Primeiro tópico: Jesus, o mestre por excelência. Doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Mateus 4, 23. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele os ensinava com quem tinha autoridade. Mateus 7, 28 e 29. Só explicar isso aqui que o autor colocou, mas não explicou, a questão de Jesus ser diferente dos escribas e ensinar com autoridade significa que tudo que Jesus ensinava era o que ele praticava. Se Jesus mandasse a gente amar uns aos outros, a gente olhava para Jesus e via ele amando-nos. Amai-vos uns aos outros, porque eu vos amei, como eu vos amei, da forma que eu amei. Então, o ensinamento de Jesus era o próprio exercício da sua vida. É o próprio modus operandi, a própria vida de Jesus. O próprio estilo de Jesus era o seu ensinamento. Orai sem cessar. Quando você olha para Jesus, ele está lá, orando interminavelmente. Então, tudo que Jesus ensinava era aquilo que ele primeiro praticava. Diferente de algumas pessoas, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. O ensino de Jesus era com autoridade, porque tudo que ele ensinava era o que ele praticava. Não há nenhum ensinamento em Jesus que é fora dele mesmo. E isso é muito interessante. A nossa liderança ganhará pauta, a nossa liderança ganhará autoridade a partir do momento que os nossos liderados enxergar
o ensinamento em nós. Não adianta dar uma excelente aula se fora do recinto de aula somos pessoas que contradizem o que ensinamos no recinto da aula. Assim como não adianta nada eu ser um excelente pastor, mas ser um péssimo esposo. Ou seja, o primeiro pastor de uma família é o pastor, é o pai, é a mãe. Como é que na igreja eu sou maravilhoso, mas em casa... Você está entendendo como é que funciona? Então, tudo que eu ensino, na verdade, é aquilo que eu faço. No sentido teológico, isso é intrínseco. O professor é aquilo que ele ensina. Do contrário, ele não ensina coisa nenhuma. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas posições: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvir Jesus e ficar indiferente. Todas as vezes que você ouvia Jesus, você tinha um posicionamento. E aqui o autor coloca amar ou odiar, por quê? Porque a mensagem de Jesus confronta com a mentira, confronta com a corrupção. E quem está nessa vida, obviamente, a reação é de ódio, porque ali tem alguém denunciante. Jesus transformava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Era maravilhoso. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum do seu tempo. João capítulo 3, verso 1 e 2. Este mesmo fariseu, que era até um príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não podia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado de mestre a cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Eu não entendi ainda por que o autor colocou a questão de Nicodemos aqui, mas enfim, né? Tem hora que eu penso que o autor está querendo dar uma enchida, né? Porque tem um número de páginas para escrever, aí ele coloca essas coisas. Bom, digamos que o autor queira colocar isso aqui para dizer que Jesus era um mestre tão por excelência que não só o povão o reconhecia, mas também os sábios e príncipes também o reconheciam. Ele era reconhecido tanto do povo como da corte. Vamos dizer que seria isso. Apesar de que eu não vejo em nenhum momento relevância para esse tipo de informação. Mas enfim. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que havia cingido. João 13, versos 4 e 5. Que cena chocante para os judeus. Por quê? A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável o mestre encurvar-se para lavar os pés às pessoas leigas. Aliás, um mestre na cultura semítica, não só judaica, mas na semítica em geral, era alguém dotado de tanto respeito pela sociedade. Por exemplo, todos os seus alunos assistiam a aula em pé, enquanto o mestre lecionava sentado. Todos tinham que ficar de pé diante dele enquanto tinha aquela aula. Para você ver como é que era o comportamento entre discípulo e mestre naquela época. Ou seja, se o mestre dá aula sentado enquanto os seus discípulos estão em pé, imagine o mestre se encurvar diante do discípulo para lavar os pés dele. Era uma coisa, no mínimo, chocante. Mas esta é a proposta jesuânica. Tudo que a gente olha em Jesus não é o cumprimento de um procedimento. Jesus não veio aqui para tornar o padrãozinho mais aplicável possível. Ele veio para quebrar paradigmas. A proposta em Jesus é romper com a velha mentalidade e transformar pela renovação do vosso entendimento o que nós entendemos como vinho novo, que só Jesus pode dar. Jesus não vem para fortalecer protocolos, fortalecer dinâmicas, fortalecer religiosidades, fortalecer comportamentos prefixados, como muita gente gosta. Não, mas isso é a tradição.
qualquer coisa que você vai discutir com a pessoa, ela te responde, não, isso é tradição. Jesus não veio para essas coisas. Jesus para trazer o que é de fato relevante. O que é de fato relevante? O mestre que jamais se encurva diante do seu discípulo ou a lição da humildade? E como que eu posso ensinar os meus discípulos sendo humilde se eu nunca me encurvo? A humildade é se curvar diante de algo, diante de alguma coisa, diante de algum procedimento. Humildade é ceder. Eu conheço um monte de gente que fica me tratando o tempo todo de senhor, né? Não porque o senhor, não porque eu falo, não, para com isso. Não precisa me chamar de senhor. Eu sou até jovem demais para você me chamar assim. Você pode me chamar de você. Não, não, eu te chamo de senhor por respeito. A sociedade ela não entende que respeito não é uma forma de fala, uma forma de se dirigir à pessoa. Isso também mostra respeito, evidentemente, mas respeito é muito mais profundo do que isso. É a forma como eu trato a pessoa na presença dela e na ausência dela. Isso é que é respeito. E para nós, a pós-modernidade, é isso que interessa. Você me respeita tanto na minha presença como na minha ausência? Na minha presença, você pode me chamar de você, que não tem problema nenhum. É complexo, porque não adianta nada formalidades de pronunciar, formalidades de tratamento, mas na verdade não tem ética no comportamento quando a pessoa não está presente. Isso é complexo. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu exemplo aos seus discípulos. O Emanuel, Deus conosco, e aliás eu gosto sempre de explicar isso, Emanuel no sentido da palavra não é só o Deus presente, né? É como um amigo que fala com você, oh, nossa, fulano, eu estou indo passar para uma cirurgia, aí a pessoa lá do outro lado, lá do planeta, lá pelo telefone fala, não, pode ficar tranquilo, eu estou aqui com você, nós estamos juntos. Não, não é isso, é Deus aqui, é Deus agora, é Deus neste lugar, é mais do que eu estou com você. Porque no sentido pós-moderno, eu estou com você, o cara pode estar lá em Portugal te dando apoio para você que está aqui no Brasil. Isso não é estar comigo. Né? Você aí da sua casa, não sei quantos quilômetros que nós estamos. Eu estou em Belo Horizonte, você está onde? Quantos quilômetros? E isso não é nós estamos juntos. Na perspectiva do Emanuel, é Deus está aqui. Deus está neste lugar. Deus está presente. É mais de que estar comigo. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era um mero discurso, mas espírito e vida. João 6:63. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, verso 13 ao 15. O que mais me faz admirar Jesus é a simplicidade. Evidentemente, isso causa admiração e causa também inquietação. Nós que amamos Jesus e abarcamos o seu evangelho, tem de nós isso uma admiração tremenda. Jesus é o que nós poderíamos chamar aqui de pessoa muito bem resolvida. Ele sabia quem ele era, não precisava ficar o tempo todo provando nada para ninguém. Agora, para as pessoas que querem provar alguma coisa, as pessoas que querem ser servidas, isso é um problema muito sério. Porque Jesus, sendo rei, em nenhum momento ele se comporta como alguém da corte. O tempo todo, mesmo sendo senhor e mestre, ele se comporta como servo, porque ele entende o significado da palavra ministério. Aquele que ministra, aquele que serve, serviço, e não necessariamente senhorio. Isso é muito interessante, é de uma quebra de paradigma, é de um rompimento tão tremendo que dá um parafuso na cabeça daquelas pessoas. E até de hoje, nós temos uma liderança totalmente
pesada de protocolos. Eu fiquei sabendo uma vez que para falar com uma figura na igreja eu tinha que emitir um protocolo e esperar 90 dias para obter a resposta daquele protocolo para ter acesso àquela figura na igreja. Eu, evidentemente, não vou falar aqui o que era, né? Aí eu contei para algumas pessoas, não, aqui também funciona assim. Você tem que fazer o protocolo, porque senão você não... Imagina, você fazer protocolo para falar com Jesus. E quem é Jesus? Deus encarnado. E por que os ministros de Jesus estão tão cheios de burocracias, tão cheios de distanciamento, tão cheios de vaidade humana? Por que não pode ser acessível? Isso é uma coisa bem chocante. Vou até tomar água, porque isso aqui deixa minha boca seca. Tópico 2º, o ensino nas escrituras da igreja do primeiro século. Evidentemente, irmãos, não sei se o autor vai falar isso aqui, mas eu já quero adiantar. No primeiro século, entendia como Sagrada Escritura o Antigo Testamento. Nenhum texto que nós temos hoje, os 27 livros do Novo Testamento, são escritos com a pretensão daquilo virar escritura. O autor não tem isso na cabeça dele. As cartas são cartas. Ninguém ali tem a pretensão de que eu vou escrever isso aqui que um dia vai virar escritura. Não tem isso. O autor está escrevendo para alimentar a fé daquela comunidade e mais para frente aquilo vai ser enquadrado no cano e entendido como Antigo e Novo Testamento. Mas eles não têm a pretensão disso. O que se chama de escritura naquele tempo é o Antigo Testamento. Todo ele revisto em Jesus Cristo. Antes de ascender aos céus de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse a todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Mateus 28, versos 19 e versos 20. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, do 1 ao 6, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 14 ao 40. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns dos seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Efésios 4:11. Não confunda, irmãos, dom ministerial com título acadêmico. Se bem que uma coisa pode levar a outra, mas não necessariamente é a mesma coisa. Na faculdade você pode ser mestre, pode ser doutor, mas aqui nós estamos falando de algo da vontade de Deus, que parte do pressuposto de Deus querer operar na pessoa essas qualificações, que evidentemente o implica buscar os títulos acadêmicos, implica a investir cada vez mais. Você viu o autor aqui, ele diz que a pessoa que é aplicada ao ensino é aplicada ao conhecimento, porque uma coisa está ligada à outra, eu só posso ensinar aquilo que eu sei, a não ser o charlatão, isso já é outra coisa, evidentemente. Esse dom é a capacitação sobrenatural do espírito, e não significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação intelectual, adverte o autor, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Viu aí, né? Ficou carimbado isso aqui. Sem aprendizado, não tem ensino. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu nunca aprendi? Eu fico bem maravilhado quando eu chego em sala de aula e algumas pessoas ficam um pouco emocionadas com o conhecimento e tudo. Nossa, eu queria ser como você e tudo mais. Aí beleza, né? Passa aquele momento de euforia, que o aluno fica empolgado com o professor, coisa e tal, coisa e... Enfim, aí chega no final da aula, você vai dar uma atividade. Aí a turma começa a se queixar. Ah, não, mas peraí, vocês não admiraram o conhecimento? Vocês não gostariam de ter tanto conhecimento como eu tenho? Esse é o caminho. Não tem como ter conhecimento sem o exercício da busca do conhecimento. Isso é muito sério. Na verdade, a gente tem uma falsa admiração. Enfim, vamos continuar.
O texto de Atos, capítulo 2, verso 42, informa-nos que os primeiros convertidos perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinos de Cristo, ministrado por eles, de forma constante e eficaz, para o crescimento integral dos novos crentes. Aliás, se tem uma coisa que nós professores devíamos aplicar, é o ensino apostólico. Tem surgido tanta coisa, né, gente, no meio da igreja, e não vou dizer nem em outras igrejas, não. No seio da igreja pentecostal tem surgido tanta aberração, tanta coisa bizarra. Eu sempre digo para as pessoas, a fé cristã, irmãos e irmãs, não é uma fé necessariamente bíblica. A fé cristã é uma fé apostólica. Os apóstolos fizeram, então a gente pode fazer. Tem muita coisa que acontece na Bíblia que os apóstolos não fizeram e não é válido para nós. Toda a Escritura tem que ser lida com os olhos da apostolicidade. Sem os olhos da apostolicidade, é até mesmo outra religião, como o judaísmo, mas não é cristianismo. E é muito interessante isso, né? A gente está no momento que nós precisamos voltar à apostolicidade. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, né? Eu vou colocar o link para vocês aqui, por uma igreja apostólica, né? Pela apostolicidade da fé, se vocês quiserem assistir, para ver essa tese que a gente acaba defendendo, porque a fé está se perdendo de tal forma, são tantas teologias, que a gente se pergunta assim, meu Deus, mas e aí? Um dia a irmã virou para mim, no final do culto, para vocês terem ideia de como que a coisa tá complexa, e ela veio dizer para mim que não era a favor de mulher ser pastora e tudo mais, enfim, eu não vou entrar no mérito dessa questão, porque não é o contexto. E aí ela veio e falou assim para mim, a justificativa dela. Não, porque não está na Bíblia. É verdade, não está na Bíblia. Mas também não está na Bíblia para a gente construir igreja. Mas também não está na Bíblia para a gente fazer o aniversário do pastor da igreja na igreja. Não está na Bíblia cultos de ação de graça por isso e por aquilo. Não está na Bíblia. A gente faz até aniversário de 15 anos dentro de igreja. Não está na Bíblia Paulo realizando o casamento de ninguém. Não tem isso na Bíblia. Essa cerimônia do casamento que nós temos hoje na igreja, cerimônia pomposa com noiva, com noivo, não tem isso na Bíblia. O casamento lá é outro naipe, é outra situação. É uma coisa do Estado. Não tem isso na Bíblia. E aí? Como é que se resolve aí agora? Ah, mas você quer dizer que essas coisas todas são ruins? Não, não estou dizendo isso não. Só que quem quer defender o sola escritura não deve fechar os olhos para as coisas que é extra escritura. Ou tudo ou nada. Não adianta nada eu ficar pirraçando católico dia e noite se a igreja evangélica também é cheia de coisas que não é escriturística. Se você me mostrar uma cena de casamento na Bíblia realizada pelos apóstolos, tudo bem. Jesus está numa cena de casamento, mas ali não é uma cena de casamento realizada pelos apóstolos, uma cerimônia com a marcha nupcial, não tem nada disso ali, é uma festa de casamento, de uma cultura específica de um povo. Como é que funciona? Então a gente tem que deixar um pouco de ser hipócrita para recolocar o que significa essa escritura no nosso meio, para recolocar o que significa realmente essa importância escriturística, que é o ponto de vista apostólico. As outras coisas são comportamentos culturais que variam de região para região ou de tempos em tempos. Aonde está na Bíblia que a igreja pode ser departamentalizada? Departamento de mulheres, departamento de homens, departamento de criança, departamento solteiro, departamento de casado, departamento de música. Onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem na Bíblia que a gente tem que ceiar uma vez por mês? Onde que tem isso na Bíblia? Tá vendo como é que é complexa a coisa? Então essa situação é muito mais profunda ainda. Então onde que a gente tem que centralizar nossa fé? Na perspectiva apostólica. Os apóstolos fizeram? É legítimo.
Ah, mas se os apóstolos não fizeram, está errado? Não necessariamente. Se não contradiz o comportamento apostólico, não necessariamente está errado. Porque o pecado na Bíblia, o erro, a desobediência bíblica existe quando a Bíblia prescreve que aquilo não pode ser feito. Se a Bíblia fala assim, ó, você não pode tomar água no copo verde marca-texto, e eu estou tomando água no copo verde marca-texto, aí é pecado. Mas se a Bíblia nunca advertiu qual é a cor do copo que você vai usar para beber água, maior é Deus. Maior é Deus. Não tem isso. Fica inventando pecado. Né? Aliás, o que o povo mais gosta de fazer, né? Nossa, como o brasileiro é tarado por isso, né? Fica inventando pecado. Então, o papel do ensinador é edificar a igreja. E professor, professora, retoma a sala para a apostolicidade da fé. Faz um exercício, aqui é uma sugestão minha, de o que é apostólico e o que é não apostólico dentro da sua comunidade de fé. Isso aí na sua igreja local. O que é apostólico e o que é não apostólico? Apostólico é aquilo que a gente faz e que os apóstolos faziam na igreja primitiva. Se a gente faz algo e os apóstolos não faziam, peraí, vamos analisar isso aqui. Tem alguma contraindicação disso que nós estamos fazendo e os apóstolos disseram que não era para fazer? Não, não tem. Então não necessariamente é pecado. Não existe nenhuma advertência para o ministério feminino. Não que eu defenda isso, não que eu sou da Assembleia de Deus, que eu vou ficar, que devia ter... Não, tô pouco me importando com essas causas. É só para a gente entender como é que funciona a perspectiva das opiniões, dos posicionamentos, a partir de relevância bíblica ou não. Porque nós evangélicos adoramos a expressão, está na Bíblia? Não, tem muita coisa que não está na Bíblia, a gente faz. Quer um exemplo que você vai ficar chocado de coisa que não está na Bíblia, a gente faz? Apresentar criança na igreja. Não está na Bíblia. Não, irmão Daniel. Eu fico estressado, minha boca fica seca. Não, irmão Daniel, está na Bíblia sim. Jesus foi apresentado no templo. Opa, então vamos ler o texto? Jesus foi apresentado no 8º dia no templo por um sacerdote judeu na tradição judaica. Tradição essa que levava o menino para ser circuncidado neste tempo, não as meninas, a gente apresenta meninos e meninas, por um sacerdote, não tem sacerdote na igreja, o único sacerdote da igreja é Cristo, o resto tudo é ministro, por isso que eles têm ministério, o pastor, o presbítero, o evangelista, o papa, o padre, o bispo, tudo é ministério, ministros de Deus. Então não é sacerdote. E ninguém é circuncidado. Se está na Bíblia, você tem que fazer igual a Bíblia faz. Se você está fazendo uma outra coisa que não é igual à Bíblia, ainda que seja até parecido, não necessariamente é bíblico. É uma outra coisa. Para quem entende de cozinha, uma coisa é bolo, outra coisa é pão. Ainda que mais ou menos é o preparo dessas coisas. E mais ou menos é os ingredientes dessas duas coisas. Mas uma coisa é bolo, outra coisa é pão. Pão é pão, bolo é bolo. Para quem é de Minas sabe que bolo é bolo, broa é broa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Isso é muito interessante. Não está na Bíblia. Mas é errado, irmão Daniel? Não é errado porque não há nenhuma contraindicação. A Bíblia não diz que é pecado apresentar as crianças. Não tem isso na Bíblia, não. Se a Bíblia diz que a Bíblia não disse que é errado, eu vou dizer por quê. Não tem sentido. Né? Eu conheço um monte de irmãos que gostam de orar no monte. Qual o problema? Eu oro onde eu quiser. Eu oro onde é que eu quiser. A lei disse que eu vou e venho onde eu quiser. Eu sou livre. Então eu oro onde eu quiser. Se eu quiser orar no monte, eu oro. Se eu quiser orar na igreja, eu oro.
Se eu quiser orar no ponto de ônibus, eu oro. Se eu quiser orar dentro do Uber, eu oro. A não ser que o dono do carro me bota para fora. Aí não tem como continuar orando lá dentro. Mas se eu quiser, eu oro. Eu oro na minha casa, eu oro no meu condomínio. Onde eu quiser, eu oro. Não tem essa perspectiva. A única coisa que a Bíblia diz é: não para de orar. Ora sem cessar. É isso que a Bíblia diz. Aonde que você deve fazer suas orações, isso a Bíblia não diz. Então por que eu vou perseguir gente que faz grupo de oração, né? E geralmente quem persegue pessoas que faz grupo de oração são pessoas que não têm autoridade. Porque uma coisa é você ser temido, outra coisa é você ser respeitado. Tem muita gente em nosso meio que é temido, mas não é respeitado. Jesus não era temido, Jesus era respeitado. Hoje, enquanto Deus glorificado, ascenso aos céus, ressurreto, ele é temido e glorificado. Mas em seu ministério terreno ele era só respeitado. As pessoas ouviam ele e respeitavam muito o que ele falava, porque tudo o que ele falava era aquilo que eles mesmos tinham assistido ele fazer. Por isso que tinha autoridade em suas palavras. Aí eu quero desmanchar um grupo de oração, porque eu estou com medo dele se rebelar contra mim. Claro. Eu não sou respeitado, eu sou temido. Ao invés de incentivar a oração, eu vou acabar com o grupo de oração. Essa é a maior prova de que ninguém tem respeito por mim. E eu realmente nem estou preocupado com que me respeitem. Eu estou preocupado com que me temam. Outro dia eu vi um áudio de alguém mandando no grupo de pastores. Porque aqui nessa região tem pastor regional. É sério? Nossa, que bom que você lembrou. Porque se você está precisando falar esse tipo de coisa, é porque você não é respeitado. E nem está preocupado para ser. Você só está preocupado para ser temido. Porque o seu tom é de ameaça. Mas enfim. No meu canal eu falo o que eu quiser. Se você não gostar, você pode passar para outro canal. Mas enfim. Os primeiros mestres nas Escrituras foram os integrantes do Colégio Apostólico, Atos capítulo 5, 42 e o 40, 41. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado em pequenos grupos dos lares, falando aos anciãos de Éfeso. O apóstolo Paulo mostrou-se como verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas testificando tanto aos judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, verso 20 e 21. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia. Atos 13, 1. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos em dias em que esse ministério nunca foi tão necessário. Eu não estou lembrado aqui agora, mas na Bíblia, a Bíblia Pentecostal tem desses, ela é cheia de temática, né? E numa das temáticas ela aborda a questão dos mestres e doutores lá na Bíblia Pentecostal. E ela conclui dizendo: uma igreja onde os mestres e doutores estão calados está em sérias complicações. Bem, mas enfim, se você quiser, você olha lá. Eu gosto muito da Bíblia Pentecostal. É a Bíblia que eu leio, né? A Bíblia que eu gosto de pregar, que eu gosto de usar para marcar minhas coisas, enfim. Eu tenho tanto, mas é essa que eu gosto. Pode falar mal quem quiser. Eu gosto muito, acostumei com ela. Terceiro tópico, a importância do dom ministerial de mestre. Uma necessidade urgente para a igreja, para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. E não adianta, gente. Vocação para ser mestre, ela é natural da pessoa vocacionada. Como assim, irmão Daniel, natural da pessoa vocacionada? Ele se dá a aprender, ele se dá a estudar, ele se dá a pesquisar, ele se dá a preparar de forma natural. Isso para ele não é custoso. Eu conheço colegas que são pregadores e falam: nossa Deus, hoje eu ainda tenho que preparar o sermão ainda, porque hoje eu vou pregar em tal lugar. Oh meu Deus, eita! Como se fosse uma coisa custosa. Não, a pessoa que é um verdadeiro pregador e a pregação ela é o ensino da palavra também, ela também pode ser incluída como isso, porque quem prega acaba ensinando, para ela é um prazer.
Eu não tenho nenhuma dificuldade, irmãos, de refazer um esboço quantas vezes foram necessárias, desde que eu reutilize aquele texto. Todas as pessoas que pregam sabem disso. Você já pregou e repregou a mesma passagem bíblica centenas de vezes. Eu já vou para o meu 18º ou 17º ano, não sei, de ministério da pregação. Eu perdi de vista quantas vezes eu já preguei sobre as bodas de Caná, que é um dos textos que eu mais gosto, a mulher samaritana, que é um dos textos que eu mais gosto, Jesus, a Maria Madalena no túmulo de Jesus, que é um dos textos que eu mais gosto. Eu perdi as contas de quantas milhares de centenas de vezes que eu preguei esses textos. E todas as vezes que o Senhor me inspirava nestes textos, eu refazia o esboço, refazia a pregação, cortava partes, acrescentava partes ali no meu esboço, de acordo com o que o Senhor estava dirigindo o meu coração. E é uma delícia, um exercício, porque quem, na verdade, sabe o que é o ministério da pregação, eu estou falando aqui o pregador legítimo. Ele entende que a pregação parte do pressuposto de que ele é o primeiro a receber a palavra. Se o pregador não recebe a palavra, a igreja muito menos. Mas vamos adiantar. Não são todas que reúnem informações exegéticas, histórias e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ele invista neles. Pois, muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica e até a infantilidade espiritual, o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres, segundo Pedro 2:1. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã e ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos, Efésios 4:14, Oséias 4:6. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não. Eu estudei teologia na PUC Minas e a minha professora de catequese, ela insistia na tese de que a catequese, o catecumenato, que é a arte de ensinar no cristianismo, ele tem que ser eterno. Não existe uma formatura, não existe uma chegada. É eterno, é um eterno aprendizado. Não há nada mais equivocado, o autor afirma aqui, né? Fez ali o pré-batismo, a catequese, batizou e acabou. Isso é equívoco. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discípulo e quanto para quem é ensinador. Apresentemos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com dom ministerial de mestre nessas épocas. A. Salvo em Cristo. Não pode haver dúvida quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. 2 Timóteo capítulo 2, versos 10 ao 13. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam, assinam a verdade na firmeza dela. Eu já vi pastores que não admitem um arrebatamento. Como é que funciona uma coisa dessa, né? Não, irmão, esse negócio aí de voltar, a gente vai morrer, vai pro céu e pronto, acabou. Como assim, gente? Como que eu não acredito na parousia? O hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Claro, é até clichê o autor colocar isso aqui, né? A gente não lê a revista de escola dominical. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. 1 Timóteo 4,13, 2 Timóteo 4,13. O preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando esse livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o contexto do mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, para não fazer apelações fantasiosas apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Claro! Um coração em chama. Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. E é vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias, e isto
apenas será possível quando tivermos obreiros com a verdadeira e com a mente preparada e conectada com o coração em chamas e apaixonados por Jesus Cristo. Atos 3, 12 ao 16. Eu não preciso nem acrescentar nada aqui, né, irmãos? Ele foi muito claro. Logo, o autor conclui dizendo: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de várias décadas acerca do preparo intelectual do crente. Ai, teologia, meu querido, como assim? Não é verdade que necessariamente eles se esfriará na fé se estudar teologia. Se fosse assim, Paulo teria sido o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais preparado do que ele. Atos 17, do 15 ao 34, Tito 1,12. Este, no entanto, soube conjugar o preparo intelectual e o poder do alto. É isso que as pessoas das igrejas precisam, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão, temor, razão da nossa esperança. 1 Pedro 3,15. Evidentemente, claro, a pessoa tem uma vida bem, digamos, efusiva, aí vai para o seminário teológico e volta um tradicional. Aí é complexo, né, irmãos? Isso não dá. Ou então começar a desfazer das experiências alheias. Eu não posso desfazer da experiência alheia porque eu não posso desfazer da minha experiência. E eu não me sinto confortável para fazer com os outros porque eu não gostaria que fizessem comigo. Espiritualidade tem que ser respeitada. Claro, a gente vai ensinar em amor, mas infelizmente muitas perspectivas teológicas estão sendo colocadas de uma forma abusiva e, por que não dizer, até truculenta, rechaçando a pessoa que está sendo alvo daquele propósito. Isso não edifica, isso constrange. E não é o papel do mestre fazer esse tipo de coisa. É por isso que eu te convido a se inscrever nesse canal e participar com as suas mentalidades e suas críticas aqui embaixo deste vídeo, para a gente crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe. Obrigado pela parceria de sempre.